Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Antes de começarmos, vamos pedir aos amigos para curtir o canal, para acionar o sininho, para curtir o vídeo e compartilhar. Sempre pedimos, é importante para aumentar a distribuição dos vídeos pela plataforma do YouTube. Muito bem, aqui juntos nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela psicografia de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje a nossa mensagem, ela tem o título de Ganhar, o que é interessante quando vamos fazendo o estudo do livro em sequência, porque nós tivemos 56 lucros, 57 dinheiro, 58 ganhar. Então vejamos que Emmanuel está nos levando a refletir bem sobre as questões materiais e as questões espirituais e morais, nas prioridades que elas precisam ter na nossa vida, para o nosso benefício, não é? Então, o versículo destacado por Emmanuel aqui na mensagem 58, que tem o título de Ganhar, são palavras de Jesus narradas por Marcos, no capítulo 8, no versículo 36, de Jesus. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. A gente imagina a balança, não é? Que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo, aí bota o mundo na balança. E perder a sua alma. A alma é aparentemente tão menor, mas efetivamente tão essencialmente importante, não é? A alma somos nós, é a nossa vida imortal, nós como espíritos. Emmanuel então comenta. A princípio a gente vai pensar, não tem nem comparação, claro, não é? A alma pesa mais, seu significado nos acompanha para toda a imortalidade. O mundo, cada vez que a gente encarna, o mundo é um mundo. Mas nós estamos materializados, não é? Se as questões do mundo material ainda nos aguçam profundamente, pelos nossos padrões mentais, não é? Viciados nas paixões que adquirimos no passado e que, na verdade, adquirimos, estão vindo conosco, não é? Estão vindo conosco no nosso processo evolutivo. Essas paixões, elas são heranças da nossa fase animal, né? Então, essas paixões estão visceralmente ligadas aos instintos. E aí nós estamos transmutando instinto em sentimento. E o maior de todos os sentimentos, o amor. Isso está lá muito bem explicado no capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, terceiro livro da codificação kardeciana. Dizemos codificação kardeciana porque foi ele que processou a codificação, mas é a doutrina espírita, não é? Que foi codificada. Se eu só falo codificação, cabe Kardec, porque ele foi o codificador. Mas se falamos em doutrina, a doutrina não é kardeciana, certo? Porque ela não é de Kardec. Ele foi apenas o seu codificador. A doutrina é dos espíritos, ou doutrina espírita. Muito bem. Continuando, nos diz então Emmanuel: as criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Ganhar como se deve, não é? Na visão das prioridades. Prioridade 1, espiritual. Ganhar com proveito a imortalidade.
Entretanto, e aí ele coloca ainda, porque claro, isso está sendo construído, é um processo. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Então, esse sentimento de busca, ele queima a alma do homem. Só que se ele não estiver amadurecido para focar o norte da sua busca, ele vai se entregar a porquês de significação dessa vida errados. Porquês que ele vai primeiramente associar às questões materiais. Então ele precisa de tempo para viver essas escolhas e ir concluindo com fatos, com vivências, que essas não são realmente as verdadeiras escolhas capazes de garantir a ele, espírito imortal, uma satisfação e uma plenitude que ele busca. Então, nessa busca, não é? Aqui. Então, o homem, no caso, o espírito humano, permanece em busca de alguma coisa. Então, esse entendimento do que seria essa coisa é que nós estamos amadurecendo através do processo reencarnatório. Isso exige muito, muito, muito tempo, porque é um aprendizado que se faz na prática, não é? Então nós vamos aprendendo e vamos colocando isso na prática. Ah, mas eu era muito ignorante há 200 anos atrás. Mas há 200 anos atrás nós já tínhamos 2 revelações divinas. Já tínhamos os 10 mandamentos e já tínhamos o Evangelho. A questão é que a gente leva um certo tempo realmente para bater o martelo ou concluir de fato que o Evangelho ele nos é mais que valioso. Ele nos é fundamental para nortearmos a nossa caminhada. Século XXI, hoje estamos enriquecidos mais com a nossa razão robustecida, vamos chamar assim, não é? Pelas informações que a doutrina espírita nos traz, então a nossa fé se encontra mais fortalecida, nós espíritas, né, que temos essa necessidade de entender para acreditar. Então hoje não nos falta nada em termos do que está aí. O que pode vir a nos faltar é disciplina, porque está aí, mas eu tenho que aprender, tenho que sentar, tenho que estudar. Então eu tenho que ter disciplina. Eu preciso separar um tempo da minha semana para estudar, porque não vai ser botando o livro embaixo do travesseiro e dormindo sobre ele que eu vou aprender por osmose. Tem gente que acredita nisso, né? Não. Eu tenho que estudar. Tenho que refletir sobre o que eu estou estudando. Tenho que buscar, levar o que eu estudo e reflito para o meu exercício diário. Isso é importante, não é? Porque, afinal, faz parte do processo ensino-aprendizagem. Não adianta nada eu estudar e, na hora da prática, eu me manter totalmente alheio ao que eu estudo. Então, para que eu estudo? Que diferença isso faz se não muda nada na minha prática? Então, estudar, refletir, porque essa reflexão vai ser importante para a assimilação do conteúdo, e aí, quando surgir a situação que a providência divina vai se incumbir de nos trazer, muito generosamente, isso aí, agora vai, aplica, lá que você estudou, que você já pensou sobre isso, vai lá e aplica. Se eu não aproveito as oportunidades de fortalecer o meu entendimento, não pensemos que a providência divina vai deixar de nos trazer as situações. Ah, então não vou estudar não, mesmo que inconsciente eu fique assim, né? Vamos trazer, porque eu vou saber, eu vou estar preparado.
Não é assim? Quando você está preparado, a situação vem. Quando você está preparado, a situação vem. Mas não vamos pensar que se a gente não se preparar por incúria, por indisciplina, por indiferença, que a situação não vai vir. Quantas vezes vemos pessoas passando por situações e que elas desmontam totalmente desestruturadas e se dizem despreparadas para enfrentar? Ora, então Deus colocou uma cruz naquele ombro sem que o ombro estivesse preparado? Ou sem que o ombro tivesse feito a sua parte na preparação mental e emocional que ele precisava ter? Não que os embates fortes não nos causem impactos e dores, mas os impactos imensos necessariamente não nos precisam levar a revoltas e desesperos, que podem ameaçar toda um período reencarnatório. Nós estávamos estudando sobre atendimentos em população carcerária. Muitos dos criminosos envolvidos em assassinatos, ou seja, homicídios, né? Homicidas, ficam traumatizados com o que fizeram. Não estamos falando dos homicidas que planejam, constroem o crime, mas daqueles que, levados por uma ingestão abusiva de álcool, né, por alguma situação que os tira do controle das suas funções mentais, e quando vê, está lá, pessoa que amava, morta. E vão em choque, vão presos e choram e não se perdoam. Como que aquela pessoa saiu da vida dela? Como que ele pôde fazer aquilo? Então vejamos, ele não estava preparado? Deus seria injusto. As situações vão vir, nós precisamos nos preparar. Talvez se ele não tivesse bebido, ele não teria sido levado por um impulso. Nós somos ainda muito jovens, espiritualmente falando. Impulsos nos são ainda profundamente perigosos e ainda estamos muito vulneráveis à impulsividade e a decisões impulsivas. Daí andarmos com o pé no freio, não termos uma sede, muitas vezes, de resolver. Não, tem que ser hoje, tem que ser agora, tem que ser agora. Não, às vezes não é bom agora, não. Se eu decidir agora, do jeito que eu estou emocionalmente, vai ser uma decisão ruim e eu vou me arrepender. Então eu preciso perceber que eu não estou bem. Não, eu não estou bem. Às vezes nem para conversar a gente está bem, que dirá para decidir. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois, quando eu estiver melhor a gente conversa, ou quando você estiver melhor a gente conversa. Vamos deixar para decidir quando eu estiver melhor. Eu agora não posso falar sobre isso, não posso resolver sobre isso. Ah, por quê? Tem que ser agora, porque às vezes não somos nós, às vezes o outro nos provoca. Mas espera aí, eu tenho que responder ao ritmo do outro? Não, eu tenho que responder ao meu ritmo. Eu estou compromissado comigo. Então, se eu não estiver bem, olha só, você queria resolver isso hoje, eu compreendo. Mas eu não posso resolver isso hoje. Eu preciso de mais tempo. Aí marca um dia, 2 dias, uma semana. Aí a gente conversa, se eu estiver bem, a gente pode levar adiante. Se não, também vou precisar de um pouco mais de tempo. Porque a gente tem que pensar que tinha um comercial antigo que dizia assim: mais vale perder 1 minuto na vida do que a vida num minuto. Era uma campanha de educação no trânsito. E as pessoas às vezes atravessam sem olhar, atravessam... Ah, vai dar tempo. Vai dar tempo, mas se você tropeça, cai. Acabou. Por 1 minuto. Essa campanha
bota uns 40 anos nisso, né? Pode ser. 40. Brincando. Mais vale perder 1 minuto na vida do que a vida num minuto. Isso também não vale para as nossas escolhas? Não vale para o exercício do nosso livre-arbítrio? Porque essa ansiedade tem que decidir, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Mas às vezes não é melhor que não seja agora. Mas vale perder um dia na vida, que não é perder, é investir no bem-estar, para decidir melhor, do que arriscar, comprometer uma encarnação inteira por causa de um arrobo. Aprendemos a lidar melhor conosco. Nos pegarmos pela mão e dizer assim, para. Fala mais nada não. Fala mais nada não. Vou falar, não. Fala não. Deixa eu falar depois. Agora, daqui para frente, só vai ser entornar o caldo. Não vai trazer nada de bom. E às vezes a gente quer continuar falando, mas a gente precisa se ouvir. Esse lado mais amadurecido que nós já temos. E não discutirmos com ele e dizemos, às vezes, que nem aquele Chaves que sai chutando o chão. Tá bom, então vou. Droga, não posso falar. Poder eu posso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Será que eu quero as consequências desses arroubos intempestivos que depois trazem aquela ressaca moral? A gente sabe o que é isso. E aí continua o nosso querido Emmanuel dizendo. Bom, acho que já lemos isso, não é? Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. Sim, já lemos. Também já lemos isso. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Ele não falou isso? Buscai e achareis. Batei e se vos abrirá. Pedi e obtereis. Então ele fala, buscai, buscai. Imperativo, buscai. E ainda fala o que vai acontecer com essa busca. E achareis. Só que ele não diz o tempo entre busca e achado. Não é? Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Pede, busca, bate. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Sim, porque exatamente, né? A gente busca. Agora, conseguir exige tempo. É um processo, não é assim, buscou aqui, achou ali, buscou aqui, achou ali. Não, a gente começa na busca e vai achando, e vai construindo esses valores da vida imortal, que são as nossas virtudes. Então é exatamente isso que a gente veio construir aqui nessa vida. As nossas virtudes são os tesouros que nós levamos para a vida eterna. Toda perturbação nesse sentido provém da mente viciada das almas em desvio. Toda perturbação nesse sentido, o que acontece? Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Eu queria isso. Não, mas isso não é bom. Estabelece-se um conflito, uma luta interna. Eu tenho que ficar me segurando, como diz lá a definição do verdadeiro espírita, contendo as minhas más tendências. Para isso eu tenho que reconhecer que são más tendências e não ficar defendendo as más tendências como se fossem boas. Aí eu falo mesmo, agora não posso fazer nada, eu falo que é verdade e está falado. Ainda não reconheci que isso é uma má tendência,
que eu estou usando a língua como espada, chicote. Espada não, né? Chicote. Para bater. Toda perturbação provém da mente viciada das almas em desvio. Desvio do quê? Das leis de Deus, que estão aonde? Na nossa consciência. Então eu tenho que me conhecer, eu preciso conhecer as leis de Deus, estudá-las, porque elas estão lá na consciência profunda. Mas quais que são mesmo, hein? Estão lá no Livro dos Espíritos. Leis morais. Dá muito estudo, caldos e caldos de reflexão. E depois, séculos de prática. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Essa frase é um clássico. É uma daquelas máximas de Emmanuel que podem ser citadas em vários momentos. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. O que não quer dizer que não tenhamos consciência disso, passemos a decidir assim, só que todo dia vamos ser provados nisso. Por quê? Porque temos aquela tendência a não fazer isto. A continuar as conquistas do mundo na questão da prioridade. É aquela questão que falamos antes. Falo ou não falo? Mas merece ouvir. Merece ouvir, mas não vai ouvir. Não vai ouvir de mim. Porque isso não vai construir, isso não edifica. E eu não me transformo se continuar repetindo esse tipo de situação. Essa é a conquista íntima. E muitas vezes aquela conquista que ninguém vê. Ninguém sabe as lutas titânicas que estamos tendo dentro de nós. Na nossa transformação. Agora, se a gente disser meia dúzia de desaforo, e você viu que fulano falou? Nossa, quanta personalidade. Não é personalidade, não. É uma personalidade desviada dos propósitos de crescer. Olha, volta e meia a gente pisa na casquinha de banana. Tá? Nós não estamos isentos disso, não. Nós ainda estamos repetindo certos padrões que a gente gostaria de não estar mais repetindo, mas ainda estamos construindo, nós estamos em processo de construção. E no processo de construção a gente acerta, erra, aí vai lá, corrige e continua os exercícios. Toda vez que errou, reconhecer que erramos e vamos buscar corrigir. Ai, puxa, eu falei os desaforos, não era para eu ter falado. Aí eu vou lá, desculpa, não era para eu ter falado, mas fulano mereceu, mas eu não mereço. Eu falei para o fulano que merecia ouvir, mas eu não merecia ter falado, porque isso me perturba, me desequilibra e me tira do foco que eu estou buscando trazer para a minha vida. E os gatos vão brigar daqui a pouco. Não faça isso. Estou buscando evangelizar os gatos. Acho que é mais difícil. Sem briga. Tudo bem, quietinho. Desculpa. Ai. E ele continua dizendo: nesse falso conceito de buscar o quê? De buscar conquistar o mundo ao invés de conquistar para esferas mais altas, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora.
Peguei uma caneta. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue juntar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. Quer dizer o quê? Se impor diante dos interesses alheios. Tipo assim, agora eu tenho poder, meus interesses são mais importantes que os seus. E se colocar diante do outro com seus interesses ainda em posição de superioridade aos interesses alheios. Por quê? Porque agora eu tenho dinheiro, estou podendo. Podendo não, posso não. É ruim fazer isso com o colega. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. De jeito nenhum. Somos na carne, não estamos? Precisamos de muitos insumos para viver aqui na matéria. E ele não está criticando isso. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja e a que fim se propõe em sua atividade terrestre. Ou seja, Jesus falou que sim, temos que fazer ainda e ter e ganhar aqui, claro, temos que subsistir e viver aqui. Mas Jesus está salientando para nós que o homem necessita conhecer o que procura. Afinal, o que eu estou procurando? É aquela busca que ele falou lá no início, não é? O que eu estou procurando neste mundo? Nesta encarnação? Como é que eu vou preencher essa minha necessidade de busca? Precisa conhecer o que procura. Que espécie de lucros almeja? São lucros que me fazem, né? São lucros que advêm do meu trabalho e que são usados na minha subsistência, ou são lucros que são conseguidos tirando a vantagem de alguém e utilizando em coisas que não agregam na nossa vida? A gente poderia pensar, né? O quê? Vamos pensar. Eu ganho dinheiro, eu compro coisas com dinheiro. Vamos pensar que eu compre lá meus 3 maços de cigarro por dia. Dinheiro honesto. Está lá na loja, eu vou lá e compro. Isso é um serviço ou desserviço ao espírito imortal que eu sou? Coisas a pensar. Eu posso? Posso. Está lá na loja, eu cheguei lá com meu dinheiro, meu ordenado, cheguei lá e comprei. Mas temos que saber se essa compra, se essa orientação que nós estamos dando ao nosso lucro, se é uma orientação que nos traga realmente um ganho. Então, ele vai para a conclusão dizendo: se teus desejos repousam nas aquisições factícias, ou seja, artificiais, aquisições de aparência, aquisições falsas, não é? Por quê? Porque são passageiras, só vêm aqui e não vamos levar nada para lá. Relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova enquanto é tempo a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então, se nós queremos ganhar um mundo que não nos pertence, esse tipo de ação compromete o nosso futuro espiritual, podendo comprometer mais de um século. Então, precisamos ter um olhar, não é, sobre a nossa procura aqui. Refletirmos sobre isso, nos perguntarmos, né, o que eu estou procurando? O que eu tenho encontrado? Vamos orar,
Vamos pedir ajuda ao alto para nos ajudar nisso ou naquilo, na nossa visão, na nossa compreensão. Eles estão aí para nos ajudar. Bem, aquele pequeno alerta ajudou, ninguém brigou. Estão ali, deitadinhos, um do lado do outro. Será que eu consigo mostrar para vocês? Não sei se eu consigo mostrar para vocês. Ali, olha. Ali um. Ali. Estão ali. Vocês estão vendo as minhas testemunhas diárias, as que eu enxergo, não é? Que ficam aqui me fazendo companhia e às vezes causam esses pequenos transtornos, mas se comportaram muito direitinho, quase, né? Só me atrapalharam um pouquinho. E agora vamos agradecer a Jesus. Peço a vocês sinceras desculpas pelas intercorrências e vamos fazer então a nossa prece. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, pelas bênçãos que recebemos, pelos dias, pelas noites, pelo amparo do nosso anjo guardião, Senhor. Abençoa-nos em nossos estudos, em nossas reflexões e em nossas vivências. Ajuda-nos a estarmos atentos, Senhor, a nos lembrarmos da prece. Que a Tua paz esteja sempre em nós, Jesus, e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, queridos amigos, até amanhã com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.